Bom dia, shalom, shalom. Que a paz que excede todo entendimento seja sobre a sua vida nesta manhã. Mais um dia o Senhor nos concedeu e mais um dia nós estamos felizes por estar aqui reunidos para estar exaltando, enaltecendo e glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos aqui porque o Senhor, ele tem nos chamado para conhecer a palavra dele mais profundamente, e o Senhor tem levantado os remanescentes dele aqui na terra para estar estudando, para estar aprendendo mais dele. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de você que aqui está, você que vai acessar esse vídeo e vai estar vendo, porque despertou o interesse de ouvir algo da parte de Deus, entendeu que sem Deus não dá. Eu tive esse entendimento já há alguns anos e desde então eu venho seguindo os caminhos, né, os passos do meu Senhor Jesus Cristo. Então, nesta manhã, nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos estar estudando, né, a palavra do Senhor que está em Isaías, capítulo 5. E eu convido a você já estar deixando a sua Bíblia preparada. Nós estamos na leitura, né, do livro Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios também, que está sendo muito revelador. Ele nos convida a deixar de ser meninos na fé e a crescer, né? A crescer espiritualmente. Então, antes de qualquer coisa, eu quero estar entregando o controle e o domínio deste devocional nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo para que ele venha conduzir todas as coisas que vierem a acontecer aqui. Amém? Então eu convido você a estar alinhando, unindo a sua fé com a minha. Vamos estar orando, consagrando este tempo. Consagração é separação. É eu dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou separando esse tempo para ouvir algo da parte do Senhor. Às vezes aqui eu vou encontrar alguma resposta de algo que eu esteja procurando ou esteja precisando ouvir. Amém? Então vamos estar unidos nessa sua fé para estar orando e convidando o Senhor para tomar a direção das nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, Pai, é no nome de Jesus, meu Deus, que nós estamos aqui reunidos, Pai, neste devocional. Senhor, eu quero te convidar para estar no nosso meio, para se fazer presente, para que nós possamos sentir, Senhor, a tua presença, a tua unção no nosso meio, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus onipotente, e a tua presença se irradia aqui, se irradia do outro lado do mundo, no mesmo momento, porque o Senhor é onipresente. Aleluia. Graças nós te damos. Espírito Santo, eu convido o Senhor a estar tomando o domínio e o controle deste devocional em tuas mãos, aonde eu sou totalmente dependente do Senhor, meu Jesus. Pai, é no nome de Jesus também que eu venho nesta manhã agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem permitido nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado de livramento, Pai. E também pedir perdão por todas as vezes, meu Deus, que nós não conseguimos enxergar a tua benevolência, a tua bondade sobre as nossas vidas. Neste momento eu venho estar consagrando e separando este tempo para estar ouvindo a tua voz falar no mais profundo do nosso entendimento. Fala conosco, Senhor. Fica conosco. Pai, eu venho consagrar os meus ouvidos, os meus olhos, a minha boca, o meu coração, a minha mente, Pai. E neste tempo eu venho pedir um renovo de mente em Cristo, como mentes de Sião. É em nome de Jesus, tanto para mim quanto para quem está aqui, unidos e orando em uma só fé. É em nome de Jesus também eu venho pedir perdão das nossas falhas, das nossas culpas, dos nossos pecados, das nossas transgressões. É em nome de Jesus, meu Pai. Venha nos lavar esta manhã, nos purificar, lançando fora todo pecado no mar do esquecimento, lançando fora todo medo, tudo aquilo que vem tentando nos paralisar, para que a gente não venha romper na nossa fé. Em nome de Jesus também, meu Deus, eu venho agora clamar para que o Senhor libere para nós, Pai, a armadura de Efésios 6:10 sobre a nossa vida, que nós possamos estar blindados, recebendo o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Pai, ordena os teus anjos para estar guardando a nossa entrada, a nossa saída. Pai, que nós possamos acessar agora as cortes celestiais com a tua licença, Pai. É em nome de Jesus, nós acessamos, saímos do natural e adentramos
adentramos na tua presença, Pai, em nome de Jesus, aonde os nossos sentidos estão totalmente abertos, aguçados, para ouvir a tua voz falar conosco. Nos esconda, Pai, nos proteja, porque nós sabemos que quando nós estamos nas cortes celestiais, o inimigo também nos enxerga. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu consagro este tempo, eu consagro a leitura do livro, eu consagro o capítulo de Isaías 5, eu consagro tudo a Ti, Senhor. Toma a direção, sou apenas um canal, uma ferramenta para ser usada em tuas mãos como lhe apraz. Então, nesta fé, eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, este devocional aberto para honra, glória, louvor e exaltação do teu santo nome, Yeshua HaMashiach. Amém, graças a Deus. Amém, amados do Senhor. Bom dia, irmã Cláudia, irmã Fabíola, irmã Gracielse, irmã Joseline, irmã Maria, pastora Marilúcia, irmã Marilene, irmã Marta, glória a Deus, irmã Priscila, irmã Firley, profeta Firley. Shalom, shalom para vocês. Então, vamos iniciar nessa fé. Eu vou iniciar com vocês, né, a leitura do livro. Hoje nós vamos ver um pouco mais aprofundado. Ontem nós fizemos uma leitura bem extensa, porque o capítulo ele era menor, né, de Isaías 4. Eu falei a respeito, né, a proteção do cristão e o poder da palavra. Hoje eu vou falar a respeito da utilidade da palavra de Deus. Amém? Para quem está acompanhando no livro, é na página 191. Para quem não tem o livro, acompanha por aqui. E se tiver o desejo de estar adquirindo, adquira, né? No físico, mas se não puder, não tiver agora no momento podendo e desejar ter o PDF, me chama no privado que eu mando para você, tá bom? E vai preparando aí, que eu acredito que amanhã a gente termine a leitura desse livro. E eu acredito que no sábado, ou no mais tardar domingo, a gente já vai iniciar a leitura do Porcos na Sala, tá bom? Fica ligadinho aí. Então vamos lá. A utilidade da palavra de Deus. Assim, Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus. E observe o que ela fará por você. É útil. Essa é a palavra grega para benéfica, né? Ela vai fazer algo de bom na sua vida. É útil para o ensino, para a repreensão. A palavra repreensão significa provar alguma coisa, né? Ou convencê-lo de alguma coisa. Palavra, é útil para a correção, que significa colocar você na linha ou acertar as coisas. E eu falo todos os dias, gente, a palavra, ela é libertadora para nós, dos nossos enganos, dos nossos próprios pensamentos. A palavra, ela nos dá direção, ela revela a verdade, ela traz libertação, ela traz cura, ela te renova, ela te fortalece. A palavra, ela é completa, maravilhosa. Eu amo a palavra de Deus. E eu acredito que você também ama, porque senão você não estaria aqui, né? Portanto, se estragou sua vida, a palavra de Deus tem o poder de consertar você. Eita glória! Só Deus faz isso, aleluia. O versículo 16 conclui: para a educação na justiça, a palavra educação é a palavra grega paideuo, que significa estar na escola como uma criança pequena. Quer dizer, a palavra é um ensinamento, é um manual de vida para mim e para você, desde o nosso nascimento até a morte. Na verdade, a intenção da palavra paideuo é que você pode passar de um nível para outro. Crescimento, né? Crescimento espiritual, ruptura na sua vida espiritual. Quando conclui esse nível, você pode ser promovido para o próximo nível. Pode ir até onde quiser no que diz respeito à revelação da palavra de Deus. Depende de você até onde você quer ir. Você pode ir muito longe na escola da educação contínua da palavra de Deus, porque precisaríamos de uma revelação que além da Bíblia. Por que a gente precisa de uma revelação que vai muito além da Bíblia, né? É uma pergunta, eu me expressei errado. A revelação suficiente aqui
para continuarmos crescendo e aprendendo por toda a eternidade. E é verdade, porque quando a gente abre a Bíblia para a gente estudar, para a gente ler, a Bíblia ela é viva, ela é eficaz, ela é atual. Você lê a Bíblia como se a Bíblia tivesse sido escrita ontem, para você ler hoje. É muito atualizada. Então, no versículo 17, Paulo diz que esta é a razão, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus também é uma habilitação para mim e para você exercermos o que o Senhor gerou como um chamado para as nossas vidas. Ah, mas eu não tenho chamado, eu não sinto que eu tenho que trabalhar na obra, mas você é chamada para ser boca de Deus aqui nessa terra. Em algum momento na sua vida, Deus vai colocar alguém adiante ou do seu lado, que você tem algo para derramar e transbordar na vida de alguém que esteja precisando ouvir uma palavra que gere vida para aquela pessoa. Então não tem desculpa você ficar esperando nomenclatura, cargo. Isso é só uma consequência da sua ação, do seu crescimento. Mas se você é uma pessoa que se alimenta da palavra todos os dias e você não permitiu que a ave de rapina ou o diabo venha comer a semente que você recebe todos os dias, você tem palavra que gera vida dentro de você. Porque uma vez que você carrega o Espírito do próprio Deus, o Espírito o dá a sabedoria para estar falando algo que aquela pessoa necessita ouvir, que vai levar um fortalecimento, uma vida, vai gerar algo na vida dela, uma transformação, vai apontar uma direção, vai tirar a pessoa daquele abismo que ela está caindo. A palavra de Deus, ela nos sustenta em todas essas coisas. E nós somos responsáveis de estar aqui sobre essa terra ouvindo, mas também transbordando na vida do próximo. Todos nós queremos ser perfeitos. A palavra perfeito é a palavra grega artios, que significa ser apto ou ser completo. Ela pode ser traduzida por ser capaz ou ser suficiente. Está se referindo a alguém que passou para uma posição superior na vida. E isso não veio por meio de alguma revelação nova ou estranha. Em vez disso, essa posição superior, qualificada, competente e suficiente na vida foi transmitida a você por intermédio da inspiração da palavra de Deus, ou o próprio Espírito de Deus falando conosco. Essa revelação divina, a palavra, tem poder para amadurecê-lo e equipá-lo. Eu falo assim, eu me sinto tão mais madura. Isso não quer dizer com idade. Não tem nada a ver com idade. Tem pessoas que estão com cabelos brancos, com 80 anos, mas não tem um pingo de sabedoria, não tem um pingo de crescimento espiritual, não tem um pingo de entendimento. Mas tem uma pessoa nova hoje que ela está mergulhada na palavra e ela tem uma sabedoria que você fica assim, meu Deus, que sabedoria. Mas é somente Deus que pode dar, através da palavra de Deus. Ontem eu perguntei para vocês aqui, depois que vocês estão aqui no devocional, quem tinha visto uma mudança, né? Quem tinha entendido que tinha crescido. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui sentiram essa mudança depois que vocês passaram a estar todos os dias ali, né? Posicionadas, insistindo ali mesmo, não estou com vontade não, mas eu vou assim mesmo. E você recebe a palavra, você cresceu na sua forma de pensar, você às vezes nem é mais menino na fé que vai acreditando em qualquer fábula, em qualquer doutrina, porque a palavra ela gera essa vida em nós, ela gera esse crescimento, essa ruptura em nós. A gente vai amadurecendo na fé e vai entendendo como as coisas do reino do nosso Pai funcionam. Então, é necessário a gente dar o primeiro passo de querer esse alimento vivo todos os dias fluindo dentro de nós para que nós possamos transbordar através de nós na vida do outro. Você fica mais sábio, você fica mais equilibrado, você começa a adquirir o fruto do Espírito Santo, domínio próprio, amor, longanimidade, paciência e tantos outros atributos, né, de um fruto, que é um fruto só.
Então, você passa a aprender mais como as coisas verdadeiramente são. Quem falar alguma coisa que estiver fora da palavra, você já vai levantar uma dúvida. Você falar assim, opa, peraí, mas não era assim que estava escrito na palavra. E você vai consultar os espíritos. Amém? Então, é isso que a palavra tem que gerar em nós. Ó, perfeitamente instruído. A Bíblia continua dizendo como seremos quando a palavra estiver operando em nós. Ela revela que seremos perfeitamente habilitados para toda boa obra. A expressão perfeitamente habilitados no grego é literalmente completamente equipados. No grego antigo, ela era usada para descrever um barco. Você poderia apenas simplesmente comprar um barco, ou poderia comprar um barco abastecido, completamente equipado. Um barco com todos os pequenos dispositivos e engenhocas que os marinheiros amam. O que a Bíblia está ensinando aqui é que você está ensinando aqui é que se você deixar a palavra de Deus trabalhar na sua vida, se permitir que a palavra que você segura em suas mãos, essa palavra que contém Deus nela, opere na sua vida, descobrirá que esta palavra irá envolvê-lo e transformá-lo de um cristão comum em um cristão equipado. Um cristão que está completamente guarnecido de todas as formas imagináveis. A palavra de Deus irá equipá-lo para que você possa lidar com qualquer coisa na vida, qualquer missão que Deus lhe dê. Porque sem a palavra, gente, não sai nada. Não sai nada. A gente começa a falar um monte de bobeira. Ó, você pode realizar. Você estará completamente preparado para toda boa obra. Simples assim. Agora a gente vai ver testando os espíritos. É o que nós estamos aprendendo para que a gente não venha cair em espírito de engano. Amém? Quero convidá-lo a observar que Paulo faz comparação em 2 Timóteo, versículo 3. Em primeiro lugar, ele fala dos enganadores. Ele diz que eles virão de mal a pior. Ele diz que o engano vai piorar, e está piorando mesmo. O poder de sedução deles vai se tornar mais poderoso. O que eu falei para vocês a respeito daquele bruxo que está pregando, que está ali ensinando coisas que os crentes deveriam estar ensinando, mas os crentes ensinam, mas o povo crente não ouve quando um crente fala. Mas quando um bruxo fala, aí o povo todo para ficar ali, ó, vidrado, assistindo. Aí você sabe o que é aquilo ali? O encantamento para você pensar que a bruxaria não é tão pesada quanto ela pinta ser. Você fala, mas então não é tão ruim a doutrina deles, não? Eles estão me ensinando até quando eu pego um telefone, quando eu acordo, eu estou entrando em outra frequência. Eles estão me dando conselhos bons, não é tão ruim quanto parece, não. É um encantamento. O diabo não está falando aquilo ali de graça. Ali no meio daqueles vídeos tem vários artefatos que foram consagrados a entidades lá do limbo, lá do inferno, que ele foi lá e resgatou. Ele mesmo falou com a boca dele que ele aprisionou uma alma dentro de uma daquelas bonecas. Tem um coração humano dentro de uma boneca daquela. Tem cabelo humano na cabeça daquela boneca, de defunto que ele tirou. Não é de graça. O povo de Deus tem que parar de ir em qualquer evento de doutrina. Olha, a sedução deles vai se tornar mais envolvente, intrincada e complexa. Revelações muito estranhas surgirão. Em segundo lugar, Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Sua nova percepção ou luz, revelação especial, deve estar alinhada com a palavra de Deus. Isso é uma necessidade. Do mesmo modo, em 1 João, versículo 4, João faz algumas perguntas específicas sobre a nova revelação. O versículo 1 diz: amados, não creiais a todo espírito, mas provai, testai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E no versículo 2 e 3, João pergunta basicamente: esses novos ensinamentos e encontros sobrenaturais estão de acordo com a Bíblia?
Observe o versículo 2 e o 3. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Nós já ensinamos isso aqui para vocês. Quando a pessoa tem algum tipo de aparição de anjo, a gente já conhecendo a palavra e sabendo que Satanás ele vem transfigurado como anjo de luz, cabe a nós testar aquele espírito. Você vem da parte de quem? Confessa agora para mim, quem é o seu Senhor? Confessa que ele veio em carne, ele é o Filho de Deus e ele derrotou Satanás. Você acha mesmo que o diabo vai confessar Jesus como sendo Senhor dele? E que ele veio em carne, ressuscitou ao terceiro dia e derrotou o Senhor dele? Nunca. Então, a Bíblia nos ensina isso. Se é para mim andar pautado em algo, eu ando na Bíblia. Ó, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Olha para vocês verem o tanto que é sério. A respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Nossas revelações precisam estar alinhadas com a revelação da palavra de Deus. É a palavra vem em primeiro lugar, gente. Não tem como. Não tem como. Agora vamos falar aqui, ó, confusão ou paz? Presta atenção. Agora vamos à quarta pergunta. Lembra que nós estamos fazendo aquela analogia às quatro situações: sonho, visão, nova revelação. Lembram disso? E aí vem confusão ou paz. Aquilo, a revelação que você está recebendo está te gerando paz para testar os espíritos. Nós estamos indo por etapas de como testar os espíritos. Agora vem confusão ou paz, que é a quarta pergunta. O que isso produz na sua vida? Para abranger completamente essa pergunta, precisamos observar o que a palavra diz em Tiago 3, versículo 13. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Uma parafrase seria: quem é o homem que acredita ter sabedoria superior? A palavra sábio vem do grego sopos, que se refere à sabedoria indicando um conhecimento especial e superior. O versículo continua: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Agora, observe o versículo 14 e 16, que fala assim, ó. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, o sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A quarta pergunta com a qual estamos tratando é: o que esse novo ensinamento ou manifestação produz na sua vida? De acordo com o versículo 13, mansidão e sabedoria acrescentam credibilidade de uma nova revelação. Mas, no versículo 15, Tiago diz, em outras palavras, se esta não é a sua atitude, então a sua revelação pode não vir do alto. Por isso que nós precisamos testar os espíritos. Não podemos vir em qualquer vento de qualquer doutrina. Nós precisamos buscar do alto, porque quando a gente busca do alto, o Espírito Santo testifica em nós, não tem como dar errado, não tem como você ir por engano. Porque você tem um alicerce debaixo de você, que é o quê? A rocha firme, a palavra de Deus. Não tem como você cair em engano se você conhece a palavra de Deus, porque tudo que for falado que estiver fora da palavra de Deus, você vai falar, tem alguma coisa duvidosa aqui. Tem algo duvidoso aqui. Então, que nós possamos levar hoje esse ensino para as nossas vidas, para que a gente venha aprender mais de Deus, buscando
todo baseamento na palavra, todo embasamento bíblico. Eu sonhei essa noite, eu tive muitos sonhos, eu batalhei muito essa noite. Quando eu acordei 3 horas, acordei na madrugada nas 3 horas para orar, e eu orei, eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu fui orando, eu fui fechando, eu fui olhando, entrando, eu fui procurando os elementos da onde que a Bíblia falava, vi muita escada. Eu falei, aonde que a Bíblia fala em escada? E eu lembrei quando Jacó estava lá no Val de Jaboque, que ele falava assim que tinha uma escada que era aberta, que subia e descia anjos. E a gente tem que procurar na palavra para ver se testifica se o sonho que Deus te entregou vinha da parte do Senhor. Mas só que essa noite também, um demônio rastreador, ele tentou me rastrear. E eu acordei na madrugada e comecei a batalhar com esse demônio. Fui impedindo, fui fechando para que ele não viesse me rastrear, fui repelindo ele pelo sangue de Jesus, pelo poder de Jesus. Então a gente tem que conhecer a palavra, a gente tem que entender a palavra, tem que entender o que a gente está falando ali, o que acontece conosco, para que a gente venha orar certo, da forma certa, que gera eficácia. Aí eu já levantei, meu marido já sentou na cama, eu já comecei a orar, já comecei a repreender dele, mas foi um negócio aqui, foi uma guerra. Então, por isso que a gente tem que estar ligado. Se a gente estiver desapercebido, distraído, fica só como se fosse algo normal, um sonhozinho qualquer. E não é, Deus fala, Deus mostra, Deus permite. Oi? Quem quer falar aí, pode falar. Pensei que alguém tinha aberto o microfone. Gente, vocês têm liberdade de falar aqui, viu? Eu estou falando aqui, mas eu já falei. Se vocês quiserem falar algo, vocês podem abrir o microfone e falar, tá bom? Então é isso, é por isso que nós buscamos conhecimento, nós temos que buscar conhecimento, para que a gente não fique mais com a cegueira, com as escamas nos olhos. Amém? Amanhã eu vou falar com vocês a respeito da revelação falsa, fonte que gera fonte de conflitos, né? E também o fruto da justiça, as revelações devem glorificar Jesus em primeiro lugar, né? E a importância de ser responsável, e aí a gente finaliza o livro, tá bom? Eita, gente, a gente pensou assim, meu Deus, nós estamos começando o livro dele, e assim também vai ser com Corpos na Sala. Eu creio que vai ser um tempo de muito aprendizado, de muita sabedoria. Então, não perca que você aqui só vai crescer. Amém? Ou não amém? Vocês estão aí comigo? Vocês podem falar um amém aí, enquanto eu tomo água? Amém. 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 Glória a Deus. Para quem está assistindo o vídeo, são pessoas reais, viu? Vocês ouviram elas falando amém, né? Não são robozinhos. É, Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Então, hoje nós vamos entrar no capítulo 5 de Isaías, né? Que ele traz uma das parábolas proféticas, né? Que é mais forte na Bíblia, que é a parábola da vinha, né? Deus vai mostrar que fez tudo para o seu povo, desses bons frutos, né? Mas recebeu uvas bravas. É a corrupção e a injustiça e o orgulho do povo, no meio do povo de Deus, né? A vinha que produz o fruto amargo. E para isso, eu vou estar trazendo um respaldo bíblico da Bíblia de ensino. Eu vou falar com vocês aqui, antes de entrar no capítulo, tá? Eu vou falar de vocês a respeito de hipocrisia religiosa. Olha, Isaías pregou para um povo que parecia ser exatamente religioso. Seus ouvintes jejuavam, oravam, celebravam dias santos e ofereciam sacrifícios em Jerusalém. Todavia, Deus rejeitou essas práticas. Por quê? Esses atos tinham valor, afinal, o próprio Senhor havia prescrito. A adoração do povo, no entanto, não era sincera, nem acompanhada da santidade pessoal, da justiça social requeridas por Deus. É melhor o quê? Obedecer do que sacrificar. Do que adianta fazer um monte de sacrifício, fazer um monte de oferta, fazer um monte de jejum, um monte de oração, estar presente nos cultos, mas adora só com os lábios, o coração está corrompido, podre, e adorando outros ídolos. Então aqui continua. Os habitantes de Judá
haviam caído na armadilha da hipocrisia religiosa. Nos tempos de hoje é para nós, tá? Essa palavra. Eu quero que vocês ouçam agora, para o hoje, por agora. A hipocrisia pode ser resultado de obediência seletiva. Eu obedeço só aqui, ali. Ah, ali não dá nada não se eu não fizer, não. Ó, de observância da lei de Deus apenas da boca para fora, desacompanhada de mudanças de coração e de vida. Com frequência, aqueles que exibem a sua devoção para que todos vejam têm pouco interesse em verdadeiramente obedecer a Deus. Eu sou religiosa para todo mundo ver. Eu sou religiosa nas minhas vestimentas, eu sou religiosa no meu falar, eu sou religiosa porque eu vou para a igreja, mas no secreto, meu irmão e minha irmã tem muito demônio disfarçado de crente. No secreto, tem demônio que a língua é maior do que o corpo. No dia do velório, precisa de um caixão para o corpo, outro para a língua. Tem crente religioso que está tomado de prostituição e pornografia, adultério, roubo e tantos outros. Só da boca para fora, só de aparência. Ó, muitos anos depois de Isaías, Jesus confrontou esse tipo de hipocrisia manifestada pelos fariseus. Desafiou-os a ser melhores praticantes de toda a revelação divina, e não apenas das partes que geravam aplausos. Os apóstolos Paulo e Tiago também fizeram distinção entre mera religiosidade e verdadeira espiritualidade. A repreensão de Jesus aos fariseus também nos serve de advertência. Não devemos ser semelhantes a eles. Antes, Jesus nos chama a ser autênticos diante de Deus e dos outros, a obediência a toda a palavra. E aí, além do formalismo e da aparência em nossa devoção ao Pai. Não adianta nada eu falar que eu sou e eu não sei. Não adianta nada diante de Deus. Com Deus não tem máscara, gente. Não dá para enganar Deus. Leia, Pastora, medite o Salmo 139. Pode falar. eu ia falar isso agora, antes da senhora falar essa passagem do Senhor Jesus. Porque, assim, tem passagens que, se a pessoa ler sem o contexto por trás ali, vai ficar assim: nossa, mas Jesus era assim, Jesus agia dessa forma, sim, porque Jesus estava ali, como eu sempre digo, Jesus veio para trazer, mostrar a misericórdia de Deus. E aqueles homens naquela época, os fariseus e escribas, né, que eram os doutores da lei. Os de hoje, né? Porque o que mais tem é fariseu hoje. Também. Sim. Só que daquela época, esse povo aí, eles eram o que conheciam a lei de Moisés, que era para aplicar a lei e não só a parte que oprimisse o povo, como eles faziam, segundo a palavra, né? Que eles Sim. omitiam que era repreensão a eles e só passavam para frente o que era em repreensão ao povo. Eles oprimiam o pequeno, como diz Jesus. Aí eu ia falar isso agora. A gente fez um trabalho na faculdade a respeito desse capítulo, Mateus 5, verso 20, onde Jesus fala sobre a justiça dos fariseus, que a nossa justiça tem que ser diferente dessa, a nossa forma de agir tem que ser diferente da forma deles. Gente, e eu fiquei assim impactada com o que um pequeno versículo pode trazer de compreensão na vida da gente. Eu falei, eu preciso aprender mais sobre a palavra de Deus, porque aí hoje eu vejo que é necessário sim um aprofundamento, um estudo. Porque às vezes a gente pensa, não, é um versículo, ele não traz. Ele traz vários ensinamentos. Um único versículo, ele é capaz de trazer inúmeros ensinamentos para a nossa vida. Sim. Muita Porque, chave. exatamente, porque o fermento dos fariseus era isso. Eles falavam, mas não cumpriam. Eles oprimiam o povo, mas eles mesmos, eles não cumpriam a lei como Deus queria que fosse. Que Deus queria que eles Sim. trouxessem misericórdia, né, para mostrar ao povo, e eles não fizeram. E quando Jesus o fazia, aí eles começaram a se levantar contra Jesus. Justamente. Quando Jesus chamou ele, comparou os fariseus, né, com sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Vai no cemitério e olha hoje o que eles fazem.
Eu não sei na cidade de vocês se é assim, porque tem cidade grande hoje que o cemitério é somente um gramado com uma plaquinha, né? Mas Deixa, na minha cidade aqui, o cemitério daqui é cheio de jazidos, né? É aquelas, tem casa ali que tem, parece que é uma mansão, dá para morar uma pessoa dentro. deixa eu Nossa, pegar o meu gancho Deus. deixa eu pegar o gancho Oi? aí deixa eu pegar o gancho da Márcia, que Pode hoje o senhor falar. falou comigo, tá me escutando? Sim, pode falar. Hoje o senhor falou comigo sobre um versículo. Eu estava no meu devocional da manhã, daí o senhor pegou e falou no versículo Colossenses 3, 8 ao 13. O senhor falou comigo assim, sobre a prática da misericórdia e da paciência. Ela falando ali, né? Daí eu falei, meu Deus, eu falei, Senhor, o Senhor nos levando a praticar paciência e misericórdia, por quê? Porque Ele está me forjando na paciência, entendeu? E na misericórdia. Porque muitas vezes nós pedimos misericórdia para o Senhor das nossas faltas, dos nossos erros, e não temos misericórdia dos outros. Era assim que os fariseus faziam, não é verdade? Eles não Justamente. praticavam aquilo. Justamente. Mas muitas vezes nós não estamos fazendo isso em pequenas coisas e nós não atentamos a isso. É isso que o Senhor chamou a minha atenção. Eu falei, Senhor, fui ler esse versículo, falei, Senhor, misericórdia. Até a forma Compartilha. que a gente. Compartilha esse versículo lá no grupo, Firley, por favor, depois. Eu até coloquei no meu status, mas eu vou Eu colocar. vi já. Daí, Eu vi. viu? O Senhor falou comigo. Até a forma de você falar com a pessoa, isso ele estava falando comigo, gente. Eu entendi que Uhum. era para mim, porque eu que estava lendo a palavra. Mas eu resolvi compartilhar com vocês para você ver que muitas vezes a gente lê a Bíblia. Tenho 51 anos, vou fazer 51 anos. Li a minha Bíblia quase a vida inteira. Para quê? Para hoje o Senhor me corrigir, que eu preciso ter paciência, que eu preciso ter misericórdia, que eu tenho que mudar a forma de falar com as pessoas. Muitas vezes a gente chama as pessoas de idiota, é pecado. A gente está pecando. A forma Tolo. ríspida de você falar é idiota também, pecado. Então a gente fala com a pessoa rispidamente e acha que está tudo certo. Acha que pecado é o sexual, é a fornicação, é o adultério, mas as palavras também, os pensamentos também. Daí eu achei muito Uhum. interessante isso, sabe? Da forma É sobre que, isso. da forma que o Senhor falou comigo através daquele versículo, gente. Falou, Sirlei, está na hora de você ter misericórdia e começar a exercitar a sua paciência. Ai, por que será que o Senhor colocou aquela pessoa difícil na minha vida? Por que será, Sirlei? Para você aprender a ter paciência. Ah, por que será que tem aquela pessoa lá que te faz tanta coisa? Para você ter misericórdia dela. A partir que você exercer essa pequena coisa na tua misericórdia e na tua paciência e segurar a tua língua para não ofender a pessoa e achando que está certo, porque quando a gente está certo, a gente está errado. E quando a gente está errado, a gente está mais errado ainda. Essa é a palavra correta. Então, que fica essa reflexão, que vocês leiam esse pequeno versículo, Colossenses 3, até do 8 ao 13, para vocês verem que chaves poderosas o Senhor está falando hoje com a gente. Aleluia. Eu fico maravilhada quando o papai fala e as coisas vão se alinhando, vão se encaixando. Eu sempre falei com vocês aqui que Deus, ele sempre vai usar ferro para afiar ferro. Não tem jeito. Quando nós temos algum desvio, alguma coisa que precisa ser tratada, Deus vai colocar exatamente a pessoa igualzinha a gente no nosso caminho. Eu falo assim que às vezes eu virei muito assim, eu não sou perfeita não, gente. É igual eu falo, não sou perfeita não. Mas eu tive que passar por tratamentos severos, tratamento de choque, para eu ser melhor, para eu ser transformada em uma pessoa melhor, para ser mais longânima, para ter mais paciência, para ser mais amorosa, me colocar mais no lugar das outras pessoas. É sobre isso. Eu não posso ser colérica, eu não posso ser sanguínea. Eu tenho que carregar os atributos do Espírito Santo, as características do meu pai. Eu tenho que me parecer com o meu pai. Eu sou filho de Deus, então eu tenho que parecer com meu pai. Eu tenho que negar a mim mesmo. Ô, pastora, Amém. Sim, pode pastora, falar.
Ontem isso aconteceu Eu na tô minha rindo, gente, por conta do comentário, sabe, da irmã. Só um minutinho, irmã Graciela. Eu tô rindo por conta do comentário da irmã. Eu vou falar, porque senão quem assistir aqui depois não vai entender. Ela falou que ela vai ter que sair daqui direto para Salmoura, para água de sal, porque o lombo dela ardeu com a lapada que ela recebeu agora aqui. Com o versículo da irmã Firley, da profeta Firley, com tudo que a gente está falando aqui de hipocrisia religiosa. Amém? Isso é para mim, é para você também. É para nós sair daqui todo mundo mal hoje. Pode falar, irmã Mas, Graciela. gente, Sim, aí depois você fala, Firley. Fala, irmã Graciela. Ontem isso aconteceu na minha casa. Meu esposo ontem ele não foi trabalhar no serviço dele, ele foi em outro serviço onde tinha muita criança na casa de, acho que é acolhimento. Aí ele ficou lá, ele falou que não tinha paciência. Eu falei, Deus colocou você lá para provar. Ele sempre vai levantar pessoas, assim, para te atentar, para você criar paciência. Ele, mas eu não tenho paciência. Eu falei, por isso mesmo que ele colocou você lá, para você criar paciência. Eu falei para ele, Deus, ele faz isso. Ele faz. E ele faz bem feito, viu? O jeito dele fazer é bem feito demais. Pode falar, Firley. a minha internet caiu aqui, gente, acredita? Oscilou? Acredito. Então, nós crentes temos que parar. Eu vou falar isso por causa de mim, tá, gente? Estou falando para mim. A gente tem que parar de falar em temperamento. Ai, porque eu sou sanguíneo. Ai, porque eu sou colérico. Isso é desculpa de gente safado. Estou falando para mim, tá? Uhum. Vergonha. Tô vendo, John, tá viu? Com quem você anda, você quem diz quem tu és. Crente safado. Ai, porque eu sou sanguíneo. Gente, nós somos filhos de um Deus Altíssimo, do Eterno. Estamos falando que queremos ser parecido com Cristo, mas realmente você está andando com Cristo, você está dormindo e acordando com Cristo, como? Com a palavra. A palavra nos corrige a andar no caminho correto. Se você não lê, se você só lê a palavra e não medita nela, que nem eu estou falando para vocês aqui, eu estou meditando nessa palavra que o Senhor me falou. Então, o Senhor me corrigiu. E até peço perdão, né, para aquela irmã lá que pede oração lá, que Deus tenha misericórdia dela e de mim também. Porque aquilo lá me dá uma irritação, só que eu tenho que entender. Eu tenho que entender, eu tenho que aprender. Às vezes a pastora Valéria está certa de ser pastora. Eu, como profeta, eu tenho que ser moldada pelo Senhor, a ter paciência, a ter misericórdia, porque o ser profeta é uma linha bem fininha para a bruxaria. A gente tem que entender isso. Depende da forma que você não se alinhar, você vira um bruxo. Por quê? Porque você acha que é o bambambam, bam, bam, e não é sobre isso. Então, eu estou pedindo para o Senhor preparar o meu coração, me dar paciência, que eu venha ter misericórdia das pessoas, por causa exatamente disso. Então, eu entendi, eu tenho que mergulhar na palavra. Eu tenho que andar com Cristo dia e noite, meditar naquela palavra dia e noite, comer aquela palavra dia e noite, para não me desviar daquilo que o Senhor quer. E é com todos nós. Nós temos falhas, temos erros. Mas se a gente se afasta um pouquinho da palavra, que é segundos, gente, não é? É segundos. Você peca, você se perde. E o Senhor me levou essa palavra. Quanto tempo eu leio a Bíblia? O Senhor me levou essa palavra para mim prestar atenção, para mim meditar nela, para mim comer ela, para eu não esquecer que ele tem misericórdia de quem ele quer, porque a palavra dele diz, de quem ele quer, ele tem misericórdia. E às vezes aquelas pessoas que a gente não tem misericórdia, aquelas que o Senhor vai ter misericórdia para dar na nossa cara. Para mostrar para nós que nós não somos Deus. Entendeu? Mesmo a gente andando com ele, a gente não é deuses para dizer quem é salvo e quem não é, quem é merecedor e quem não é merecedor. Se eu não mereço nada de bom, eu não mereço porque eu sou pecador, por que o meu irmão, que é pecador, o pecado dele é menos que o meu e eu acho que é muito, eu quero condenar ele? Então, que essa palavra seja hoje que vocês leiam e vocês reflitam, né, que nós precisamos de misericórdia e dar misericórdia, porque quem não dá misericórdia, aquele que julga será julgado. Então a gente tem que pensar muito bem antes de abrir a boca. Ontem o Senhor falou isso comigo com uma lapada. Pense bem na hora de abrir a boca, tá? Porque eu tenho um filho que ele é todo torto, ele está dentro da igreja todo torto, e eu vivo falando, filho, você está sendo hipócrita. E ontem eu recebi uma palavra
do meu filho, número 2, do meio, né, que é o número 2, e a profeta falou assim, Sirlei, Sil, ela me chama de Sil, você tem um profeta dentro da tua casa, o Jeremias, entendeu? Que você acha assim, que ele não, que ele está todo torto, mas o Senhor escolheu como Jeremias, ele vai passar por muita coisa até ele ser moldado como Jeremias. Ele é um profeta. O Senhor escolheu ele como profeta, Aleluia. independente do caminho que ele está. Eu tenho que orar Glória a Deus. para quê? Para que o Senhor salve ele, como tem muitos Jeremias, muitos filhos de irmãs aqui que tem Jeremias, que sofrem com os Sim, filhos. Mas o Senhor levantou, sim. então a gente possamos interceder um pelos outros, Aleluia. ter Aleluia. paciência, começar a trabalhar a paciência e a misericórdia no dia de hoje. E uma vez você, para adquirir paciência, vão vir situações para você ser treinado a ser paciente. Então, vamos embora todo mundo virar vaca, gente, ruminar a palavra de Deus, e ruminar, e ruminar, e ruminar, e mastigar Eu, aquilo eu, ali, eu e ver o posso que Deus falar? está falando. Sim, pode falar, minha querida. Como que é o nome da irmã que estava falando agora? A profeta Sirlei. Profeta Cirlei, ela falou exatamente o que eu penso. Ela leu a minha mente. Porque no mundo as pessoas o que elas fazem? Elas jogam a culpa dos erros, dos defeitos no signo, né? E na igreja as Sim. pessoas fazem o quê? Jogam a culpa onde? No colérico, no sanguíneo. É a mesma coisa, só muda o nome. E não tem astrologia, no caso, né? Mas são formas que ficam, as pessoas começam a encontrar Uma desculpas muleta, né? mesmo para não mudar, porque não tem isso, não onde que está lá nos dons do Espírito que tem esses 4 temperamentos que você vai ser um deles. Dos dons do Espírito é Justamente. mansidão, gente, e pronto, acabou, é aquilo ali. Então, a irmã foi muito objetiva, foi bem, gostei do que ela falou, só vim para fazer essa comparação, que aqui no mundo a gente Amém. tem o negócio de jogar a culpa nos signos, né? E aí, quando a gente Sim, vai pro cristão, a gente começa a inventar outros nomes para jogar a culpa. Porque, assim, o nosso objetivo é ser parecidos com Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem 4 temperamentos, ele tem um uhum. só, né? É aí Então, que para entra, mim né? serve Negar a si muita palavra mesmo, né, irmã também, Fabiola? para mim também serve muita palavra que eu tenho muita. O meu problema, minha maior dificuldade é trânsito. No trânsito, mas Deus está trabalhando bastante, já melhorei muito, já não brigo mais, pelo menos pelos vidros, assim, já faz tempo já que eu não arranjo briga no trânsito, mas o trânsito eu sempre fui muito irritada, né? E Deus tem trabalhado isso também. E é aí que a gente vê os frutos do Espírito, não é, porque é uma mudança mesmo de comportamento, não é só aceitar o seu temperamento, não, você não tem que aceitar, você tem que mudar, aquilo lá tem que ser rejeitado, tem que ser repreendido, porque não condiz com uma vida cristã. Só isso que eu queria falar. Justamente. Justamente, é sobre isso, irmã Fabiola, é sobre isso mesmo. Nós precisamos realmente falar, eu sou convertida. Eu sou convertida mesmo? Será que eu converti mesmo? Será que eu realmente estou negando a mim mesmo para me viver parecido com aquele que eu falo que é o meu Senhor? Será que eu realmente estou seguindo os passos dele? Ou realmente eu sou aquele que Jesus lá no monte falou, você quer tirar o cisco do olho do seu irmão, sendo que você está com a trave no seu olho? Gente, Jesus ele foi fatídico ali. Principalmente como eu estava falando anteriormente, quando ele comparou os fariseus a sepulcro caiado, que eu estava falando a respeito do cemitério, que você vê aquele adorno todo ali, aquela casa toda de granito, tudo do bom e do melhor. Tem casas ali que são melhores do que muita pessoa que não tem nem casa para morar. Mas o que está ali escondido por trás? Carcaça, carniça, ossada, mau cheiro, odor. Então, é isso. Olha para você ver, isso não foi eu que falei, foi Jesus que comparou os fariseus. Então, é sobre isso, hipocrisia religiosa. Está na hora da gente arrancar as máscaras. Está na hora da gente falar assim: opa, peraí, eu sou uma falsa crente, mas eu quero ser crente de verdade. Não, Senhor, eu fofoco mesmo. Não, Senhor, eu também traio no pensamento. Não, Senhor, eu também julgo meu irmão. Não, Senhor, o que é isso? Quem que eu sou? Misericórdia, que vergonha! Eu tenho que ser diferente. Tá chegando a hora da gente chegar diante de Deus, a rasgar as vestes, se rasgar, arrancar as máscaras e falar: não, eu sou assim mesmo, eu faço errado mesmo, mas eu quero mudar. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda. Eu preciso realmente, verdadeiramente, carregar o seu fruto dentro de mim para que as pessoas percebam a presença do Senhor em mim.
transbordando através de mim, mas por quê? Você sabe qual que é a melhor pessoa para dar testemunho da sua vida? Quem convive com você. Será que se a pessoa for chamada no particular, ali no secreto, e for perguntada quem é você, e gravar com uma câmera escondida, e a pessoa falar tudo ao seu respeito, e você se assistir depois, será que você está preparada para ouvir a visão que as pessoas têm a seu respeito? Filho, marido, irmão, pai, mãe. Será que você está preparada para ouvir tudo que eles vão falar a seu respeito? É o maior testemunho, é por isso que nós temos que nos alinhar agora, hoje, agora, porque nós não sabemos qual vai ser a nossa senha que vai ser tocada. Imagina você chegar diante de Deus achando que você é a crente. Aí eles falam assim, quem é você? Peraí, mas eu não te conheço. Tem pessoas que vai descobrir, eu falei ontem isso aqui, tem pessoas que vai descobrir que não vai ser salva só na hora que chegar diante de Deus, diante do Senhor Jesus. Ah, mas Senhor, mas eu curei em seu nome, mas eu preguei em seu nome, eu libertei em seu nome. Aparta de mim que eu não te conheço, é a palavra que eu mais tenho temor, medo, eu tremo com essa palavra. Imagina eu aqui todos os dias, devocional aqui com vocês, já tem o quê? Mais de um ano que eu estou aqui direto, todo dia, mais de um ano. Imagina eu chegar diante de Deus e falar para mim que ele não me conhece, porque eu não mudei o meu interior. Vocês têm noção disso? Que frustração e que ranger de dente que vai ser no inferno? Imagina ele falar assim, expor hipocrisia interna. Meu Deus, eu nunca recebi sua adoração. Eu nunca recebi uma oferta sua, porque você ofertou, você estava de mal com seu irmão. A minha palavra não falava que se você tivesse um problema com seu irmão, primeiro era para você ir lá, organizar suas coisas, e depois você ia lá, aí você deixava a oferta no altar, ia lá, se organizava com seu irmão, e depois você vinha ofertar? Ah, mas eu era uma dizimista. Dízimo? Você nunca dizimou 10% de tudo que passou nas suas mãos. Você dava o que você queria. Você devolvia para mim o que você queria. Você nunca foi nem grato pelos 90% que eu deixei para você. Você tem noção disso? Gente, vamos rever nossos caminhos, vamos rever os nossos passos, vamos rever se a gente realmente é um crente mesmo, se a gente realmente está parecendo com o Senhor mesmo. Quando o Senhor me direcionou a estar lendo os profetas, a respeito dos profetas, vocês acompanharam aqui, nós começamos estudando Salomão, aí depois a gente veio para os profetas. Cada profeta que a gente lê aqui é uma lapada. Para as meninas que entraram, isso aqui ó, é o checklist, tá? Da Bíblia que eu li todo esse ano. Eu vou tirar uma foto e vou postar lá no grupo para vocês verem todos os livros que eu já li, todos os dias, um capítulo por dia. Através desses devocionais. Eu lia em live, eu estudava em live, agora eu vim para o secreto. Não é brincadeira, não adianta nada eu estudar, falar, e se a gente não tiver mudança. Não adianta nada você estar aqui nesse devocional hoje se você não sair daqui mal, entendendo que você precisa mudar, que você não é a perfeitinha, não. E assim é para mim também, porque quando eu falo isso, eu estou falando de uma espada, que ela corta para os dois lados. E o Senhor tem nos dado oportunidade de mudança. Enquanto nós temos tempo que é aqui, porque depois que a gente fechar os olhos e abrir, na eternidade não adianta mais. Já foi, essa oportunidade já passou. Lembra quando o profeta chegou diante do rei Ezequias, arruma a sua casa porque morrerás? Jesus está falando, Deus está falando conosco todos os dias, arruma a sua casa, porque morrerás. É a única certeza que nós temos. Só não sabemos quando. Amém? Por isso que o meu chamado é um chamado meio, assim, é de exortação, porque Deus ele teve que tratar comigo, com quem eu era, hipocrisia, eu queria ser o meu eu sou, eu era o meu eu sou, eu sou isso, eu sou aquilo, eu que consigo, eu que trabalho, eu consigo, eu me sustento, eu não preciso de ninguém. Ah, minhas irmãs, a hora que eu caí em cima da cama, que eu precisei de um copo d'água e eu descobri que eu não era nada. Eu não era nada. Acabou tudo, todo o orgulho caiu por terra. Todo o achismo, toda a altivez caiu por terra.
Para mim chegar até onde eu cheguei aqui, eu fui bem esmerilada, passei por muita humilhação, passei por muito tratamento, teve que afiar ferro com fogo, teve que colocar um endemoniado do meu lado para me tratar e lidar com o endemoniado que eu também era. É sobre isso. É forte, mas é curador, transformador. Então vamos lá, gente, ó. A vinha que produziu fruto amargo. Deus planta com amor, mas espera um fruto de justiça. O versículo 1 e o versículo 2. A vinha cuidadosamente plantada. Isaías capítulo 5. Bora lá? Na minha Bíblia o título fala: O cântico sobre o vinhedo do Senhor. Agora cantarei ao meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo, construiu uma torre de vigia e, junto às rochas, fez um tanque de prensar. Meu Deus, essa é a minha estrutura corpórea e a sua também. Então, esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Essa é a transformação que Deus fez em mim, fez em você, como sendo templo e morada do Espírito Santo. E no meio, ele colocou uma prensa para a vinha. Porém, é a hipocrisia espiritual, é a hipocrisia religiosa. Quando espremeu, saiu o quê? Amarga, fruta amarga. Deus plantou, Deus regou, cuidou, mas se não tiver uma transformação verdadeira, vai sair amargura. Meu Deus, que pancada! Tanto para mim quanto para você. Shalom, Rani, seja bem-vinda. Então, Deus, ele preparou o terreno com cuidado. Ele removeu as pedras, aquela falta de perdão, aquela mágoa, aquele rancor. Deus foi removendo todos os obstáculos que impedia dele operar genuinamente em mim e em você. Ele vem plantar a melhor vide. Ele construiu uma torre e lagar, que é uma proteção e expectativa do fruto, quando ele nos deu o Espírito Santo para fazer morada em nós. Porque o Espírito Santo é a nossa prensa, o Espírito Santo é aquele que me confronta e te confronta dos nossos pecados, dos nossos erros, e ainda fala que tem uma justiça e tem um juízo depois. E se a gente continua ali, está produzindo fruta amarga. A vinha representa Israel. Israel é quem, gente? Que eu já falei aqui comigo, eu já falei com vocês aqui. Sou eu e é você. Se nós passamos a fazer parte do povo de Deus, ele trocou a nossa identidade. Nós passamos a ser Israel, passamos a ser filhos. É o povo separado para Deus, né? Então, quando Deus investe muito em uma vida, ele espera um fruto. Deus ele está investindo na minha vida e na sua vida, ele espera um fruto de mim e de você. Qual que é o fruto? Capítulo 5 de Isaías, amada. Qual que é o fruto que você tem, como se diz, gerado? É um fruto também adornado por fora e quando você vai partir ele está cheio de bicho? Podre? Qual que é o fruto que você vai apresentar diante do Senhor quando ele chegar e falar, me mostra as suas mãos, me mostra o seu cesto? Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Se não quiser, eu vou passar para o versículo 3 e o 4, que nós vamos ver agora a pergunta de Deus. Não? Então vamos lá. Versículo 3 e 4. Agora, habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz? O que mais que ele podia ter feito que ele já não fez? O que mais que Deus podia ter feito pela minha vida e pela sua que ele ainda não fez? Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uva amarga. Por quê? Ó, Deus, ele revela uma forma, tipo uma frustração divina, vamos dizer assim. Ah, Deus se frustra, Deus entristece pela minha conduta e pela tua conduta, através do Espírito Santo. Então, não faltou cuidado, não faltou o quê?
resposta, a resposta se encontra aqui, não faltou. O problema não estava na vinha, gente, mas no fruto. Nós temos que ter o quê? Responsabilidade espiritual. Deus, ele não pergunta por informação, ele pergunta para gerar consciência em mim e você. Confronto que gera transformação. Arrependimento, renúncia, conversão. É sobre isso. E aqui, entre o versículo 5 e o 7, a gente vai ver o juízo sobre a vinha, o juízo que vem sobre essa vinha, sobre mim, sobre você. Agora lhes digo, o que farei com o meu vinhedo? Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Meu Deus, a proteção está caindo por terra. Versículo 6. Farei dele um lugar desolado, onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada, um lugar cheio de espinho e mato. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre eles. Aqui a gente vê que Deus tem o domínio e o controle de todas as coisas. Nós não somos nada diante de Deus. Versículo 7. Eu falo assim, quando a gente fala assim, nós não somos nada diante de Deus, aquele que acha que é alguma coisa, porque nós somos muito, nós somos tanto que ele deu o único filho dele para a nossa salvação. Vocês estão entendendo o sentido que eu quero dizer, né? Nós não somos nada para aquele que acha que está cheio da arrogância, cheio da soberba, cheio do orgulho, do nariz em pé, e acha que nada vai atingir. Versículo 7. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou o quê? Opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu o quê? Gritos de angústia. Um povo falso curado. É uma falsa cura, uma falsa conversão. Deus, ele retirou a proteção daquele povo, a vinha ficou exposta, a justiça esperada, mas veio o quê? Violência da parte do povo, a retidão esperada, mas veio o quê? Clamor de sofrimento, porque eles estavam totalmente destruídos. Quando o fruto não corresponde ao cuidado de Deus, a disciplina tem que vir, porque Deus, ele entra com o fogo para queimar e purificar. Lembra no capítulo de ontem que a gente viu isso? Quando o fogo, ele vem para purificar, é sobre isso. Foi necessário entrar com a justiça e com o juízo. Aí aqui a gente vai ver, ai dos que acumulam riqueza. Presta bem atenção aqui. Presta bem atenção entre o versículo 8 e o 10. Olha aqui. A culpa e o julgamento de Judá. Que aflição espera vocês que compram casas e mais casas, campos e mais campos, até não haver lugar para outros. E vocês se tornarem os únicos donos da terra. Mas eu ouvi o Senhor dos Exércitos fazer um juramento solene. Muitas casas ficarão desertas, até as belas mansões ficarão vazias. Um vinhedo de 10 geiras não produzirá 20 litros de vinho, 10 cestos grandes de semente só produzirão 1 cesto de cereais, vai minguar. Eu não sei se vocês já viram, vocês já tiveram essa curiosidade, se vocês já viram em algum momento. Vocês já viram esses grandes nomes? Michael Jackson, Hebe Camargo, quem mais? Aí eu vi, gente, a mansão. As mansões deles estão jogadas às traças, todas cheias de mofo, de lodo, aquelas piscinas, aquelas fontes grandiosas, é só lodo, mato, destruição, foi saqueada, arrancaram porta, arrancaram janela. Aquela mesma mansão, que muitas das vezes alguém pode ter sido humilhada porque trabalhou ali, eu não sei, mas era cheio de pompa, só renomes que faziam visitações. Eu só me lembro de Salomão, em Eclesiastes, é tudo vaidade. É tudo vaidade, acumular tesouro aqui na terra que a ferrugem e a traça corrói. Mas não acumula o tesouro que traz transformação, que é a renúncia, que é o arrependimento. Não estou falando que é pecado a pessoa ser uma pessoa próspera e rica, não estou falando isso, eu estou falando de outra perspectiva, na perspectiva espiritual. Acumulou muita coisa,
Mas está tudo lá as traças, é isso que Deus está falando aqui, na palavra, para mim e para você hoje. É uma ganância territorial que é ter, e no final descobre que não tem nada. Porque a primeira vez que vem uma enfermidade que foge do domínio do controle, que não tem cura, o dinheiro não compra. Pode até tentar, mas se Deus não quiser, porque hoje com tanto tráfico de órgãos, né? Mas se Deus não quiser, não cura. Então, a gente vê uma concentração de riqueza e que acaba por ser uma injustiça social. A prosperidade injusta que gera o quê? Ruína. Deus não condena a prosperidade, mas condena o quê? A exploração. Amém? Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês falem, tá? Eu vou ler com vocês agora, do versículo 11 ao versículo 17. Ai dos que vivem no prazer. Olha só. Que aflição esperam os que se levantam cedo pela manhã para começar a beber e passar a noite tomando vinho. Gente, tem boteco que acorda, que a gente passa. Gente, tem boteco que eu vou contar para vocês. Você já amanhece o dia, tá cheinho ali de gente sentada para beber. Tem uns que até quase dormem, né, na porta, para esperar abrir. Ora, para ficar embriagados. Em suas festas, sempre há vinho e belas músicas de lira e harpa, tamborim e flauta, mas nunca pensam no Senhor. Quem está na bonança, quem está na farra, não lembra que Deus existe. Ó, não se dão conta do que ele faz. Por isso, o meu povo irá para um exílio, num lugar distante, pois não me conhece. Os nobres morrerão de fome, e a multidão morrerá de sede. A sepultura saliva de ansiedade, com a boca bem aberta. Doidinho, gente, a sepultura vai estar sempre aberta, sempre para receber, porque sempre, todos os dias, morrem pessoas. Presta bem atenção. O mais importante e o mais simples de toda a multidão embriagada serão devorados. A humanidade será abatida, o povo será rebaixado, até os arrogantes baixarão o olhar em humilhação. Lembra da Covid, gente? Ó, o Senhor dos exércitos, porém, será exaltado em sua justiça. A santidade de Deus será demonstrada em sua retidão. Naquele dia, os cordeiros encontrarão bons pastos, as ovelhas gordas e os cabritos comerão entre as ruínas. Meu Deus. Ai dos que vivem no prazer e esquecem de Deus. Estão vivendo só o momento, achando que é só aquilo ali. Achando que é só o momento, o poder, o orgulho, a altivez. Mas aqui, a palavra de Deus acabou de revelar para nós que a boca da sepultura está aberta para receber os corpos, mas e a alma, para onde vai? O espírito nós já sabemos que retorna para Deus imediatamente, mas e a alma, para onde que vai? Deus, ele dá essa chacoalhada em nós para a gente ver, porque, como lembrando vocês que eu estou lendo, né, no tempo cronológico aqui dos acontecimentos, aqui o povo ainda não tinha ido para o exílio, eles ainda não tinham sido exilados, aqui como falou nessa palavra aqui, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A vida, ela é entregue ao prazer, a indiferença às obras de Deus, a sensualidade substituiu o que? A espiritualidade, e o prazer, o que se tornou o quê? Prisão, porque a pessoa não consegue sair mais do cativeiro. Quando o prazer governa, a alma o quê? Adormece, está todo mundo morto. Um monte de zumbi, morto-vivo, andando, mas está tudo morto. Porque não é vivificado através da palavra de Deus, não conhece Deus, não sabe nada a respeito de Deus. Caiu morto, condenação. Amém? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui, se tem alguma coisa que eu precise. Aqui, porque eu fico de cabeça baixa lendo, eu não consigo ver. Caiu a internet de vocês? Para alguns está normal. Tá normal, né? Então vamos continuar aqui. Vocês não falam nada, né, bonitinhas? Então vamos lá, do versículo 18 ao 19. Ai dos que brincam com o pecado. Ó, que aflição espera os que arrastam sua perversidade com cordas feitas de mentiras,
que arrastam atrás de si o pecado, com quem puxa uma carroça, como quem puxa uma carroça. Eu vi falando assim, a pessoa fica arrastando corrente porque ela está carregando um peso, ela não solta aquele pecado, não solta aquilo que traz ruína, e ela continua arrastando, e está arrastando, como se fosse carregando uma cangaia. O que é cangaia? Vocês já viram aquela pessoa que trabalha com reciclável, que eles vão levantando aquele saco enorme, aquele trem grandão assim, que vai juntando? Então, que colocavam nos jegue, nos burros para carregar, então é mais ou menos isso. Tem pessoa que está corcunda, de tanto carregar peso, da falta de perdão, da mágoa, do ressentimento, dos pecados, mas não solta. Aí fica ali arrastando corrente, fica ali arrastando peso. É sobre isso. Ó, zombam de Deus e dizem: anda logo, toma uma providência, queremos ver o que é capaz de fazer, que o Santo de Israel realize seu plano, pois queremos saber o que é. Tem pessoas, gente, que confrontam Deus, tá? Não pensa que é isolado, não, porque não é isolado. Tem pessoas que confrontam Deus, querem ver o que Deus é capaz, vamos ver se ele é capaz de fazer alguma coisa mesmo. Tem pessoas assim que zombam. Tem gente dessa forma. E o que a gente vê aqui? Pecado tratado como brincadeira. Acha que não vai ter uma vida depois dessa, continua brincando. É um desafio que abre diante de Deus, está ali zombando, ali afrontando, confrontando, né, ao Senhor, que ela vai gerando aquela o quê? Ironia espiritual, fica ironizando com as coisas que são retas, com as coisas de Deus. Que porque a pessoa está debaixo do quê? Do coração endurecido, um coração de pedra. Porque não se curva. Quem brinca com o pecado acaba o quê? Preso por ele. Totalmente enrolado como uma teia de aranha. Totalmente assim. Não dá para brincar com o pecado. Não dá. Principalmente na libertação, você tem que identificar aonde que é o seu ponto fraco. Não brinca com o seu ponto fraco. Não brinca. Porque o pecado não vai brincar com você. Não dá lugar. Se você der um lugar, abrir uma brechinha, ele vai vir com tudo. E vem trazendo 7 piores do que aquele que estava no estágio inicial. E no versículo 20, a gente vai ver o quê? A inversão de valores aqui, ó. Que aflição espera os que chamam o mal de bem e o bem de mal, a escuridão de luz e a luz de escuridão, o amargo de doce e o doce de amargo. Gente, a Bíblia, ela é o quê? Completa e genuína, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Confusão moral, verdade distorcida, trevas chamadas de luz. Olha o que eu estava falando lá anteriormente. A cultura redefine o pecado. Ah, porque o corpo é seu, você faz o que você quiser. Você pode sim abortar. Olha para você ver o tanto que é sério. Quando a verdade ela é invertida, a sociedade vai se perdendo, vai se corrompendo cada dia mais. E é um abismo que vai chamando o quê? Outro abismo. Aí aqui, a gente vai ver agora o orgulho e a corrupção entre o versículo 21 e 23, ó. Que aflição espera os que são sábios aos próprios olhos, aquele que acha que já sabe tudo e não precisa de aprender mais nada. E pensam ter entendimento. Que aflição espera os que são heróis em tomar vinho e se gabam de quanta bebida conseguem ingerir. Que vergonha, eu era essa aqui. Aí eu posso sentar com qualquer homem, que eu coloco qualquer homem no chinelo, não fico bêbada. Bebo a noite inteira. Que vantagem medonha, horrorosa. Meu Deus, isso traz vergonha para minha vida. Aí continua aqui no 23. Aceitam subornos para deixar o perverso em liberdade e negam justiça ao inocente. Compra de voto. Eu vendo voto por um bujão de gás, uma cesta básica. É corrupção, cada um tem um governante que merece. O povo fala que o governo é corrupto, mas o povo também é corrupto. Rouba Deus nos dízimos, nas ofertas, rouba nos impostos, de tudo aquilo que precisa ser cumprido não cumpre. É corrupção. É o sujo que tenta falar do mal lavado, é sobre isso. Ó, é uma soberba intelectual, corrupção judicial, justos prejudicados por conta de uma pessoa que é justa, ela acaba sendo prejudicada por conta da corrupção do injusto, poder usado para manipular a justiça. Quantas pessoas vocês conhecem que manipulam a justiça usando o poder que tem o renome? Gente, pastores, tem muitos pastores, muitos profetas que usam do título para o seu próprio benefício.
para ganhar vantagem em situações. Tenho certeza que está acontecendo uma explosão aí na mente de vocês agora. Vocês já viram alguma situação parecida? Orgulho, o orgulho fecha o quê? Os ouvidos para Deus. A pessoa orgulhosa, ela não ouve ninguém. Ela é a dona da verdade. Ela vai ouvir quem? Vou mudar de quê se eu estou certo, correto? Orgulho. Então, agora a gente vai ver que vem uma invasão também como um juízo entre o versículo 24 e o 30, tá? Olha aqui. Portanto, assim como o fogo consome a palha e o capim seco se desfaz como com a chama, suas raízes também o quê? Apodrecerão. Suas flores murcharão, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Meu Deus, é forte, gente. Aperta o cinto aí. Por isso, a ira do Senhor se acende contra o seu povo. Por isso, ele levantou a sua mão para esmagá-los. Deus não é perverso, Deus não é mau, ele é justo, ele é juiz. Avisa, 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 o longânimo. Mas o juízo tem que chegar. Os montes estremecem e os cadáveres do povo estão espalhados pelas ruas como um lixo. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. No 26, ele enviará um sinal às nações, a nações distantes. Assobiará para os que estão nos confins da terra. Eles virão correndo. Não se cansarão, nem tropeçarão. Ninguém descansará, nem dormirá. Nenhum cinto estará solto, nenhuma correia de sandália se arrebentará. Suas flechas estarão afiadas, seus arcos prontos para a batalha. Os cascos de seus cavalos soltarão faíscas, as rodas de seus carros girarão como um turbilhão, rugirão como leões, como os leões mais fortes. Rosnarão e se lançarão sobre suas vítimas e as levarão embora. Ninguém poderá livrá-las. Naquele dia, rugirão sobre suas vítimas como ruge o mar. Se alguém olhar por toda a terra, só verá trevas e aflição. Até a luz será obscurecida pelas nuvens. Juízo. O juízo de Deus, ele não massageia o ego. O juízo de Deus não lambe ferida. Ele cura, ele promove cura com bálsamo de cura, ele promove transformação com palavra, ele traz arrependimento através da exortação, mas o juízo de Deus não vai lamber ferida, o juízo de Deus não vai alisar pecado, não vai, é justiça, é juízo. Aí vai vir o quê? A consequência que é inevitável do pecado. As nações invasoras como um instrumento de juízo. Às vezes, Deus ele permite que o gafanhoto destruidor, o migrador, ele vem para saquear, para tirar a gente do comodismo, da zona de conforto. Muitas das vezes ele permite isso. Por quê? Porque enquanto está tudo na bonança, está tudo na abundância, ninguém lembra de Deus. O rugido das forças inimigas aqui, a gente vê que a terra mergulha em trevas quando o juízo desce, quando Deus permite algumas situações. Quando Deus ele retira a cerca de proteção, a destruição encontra o caminho certo para quem tem que chegar. Não é por acaso. É pontual. Amém, gente? Vocês estão aí ainda? Estão, né? Mas eu quero saber se vocês estão com falta de ar, se vocês estão com o ombro quente, como é que é o negócio, porque essa palavra é uma palavra de sacudir a figueira. Então, o capítulo de hoje, o que ele vem falando? Deus espera o fruto de justiça. O pecado coletivo, ele vai trazer o quê? Consequências nacionais. O orgulho e injustiça vai provocar o quê? Juízo. Quando a verdade ela é invertida, a queda vai sempre o quê? Acelerar. Muito mais. E para você guardar hoje, guarda na tábua do seu coração. Deus, ele não procura apenas folhas na vinha.
ele procura o fruto sadio e bom que eu e você temos que apresentar diante dele. Amém ou não amém? Vocês conseguem falar amém aí? Ou vocês estão sem voz? Amém. 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 Amém, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Deus poderoso, né? Deus fala. E ele fala alto. Amém? Vocês querem falar alguma coisa a respeito desse capítulo? O que Deus falou com vocês? Se vocês estão saindo daqui, Amém. como vocês vão sair? Eu tô com a mão, Amém. amém. Eu tô com a mão na massa, daí eu tive que lavar a mão para poder pegar, ligar ali, Fala amém. porque eu tô com Amém. paninho de ouvido, mas eu tô com a mão na massa. Eu tô fazendo uma massa aqui, eu não sei o que vai dar, Ai, mas é uma massa. Sirlei e suas comidas, que mata a gente do coração Não, quando ela mostra nos stories acabei dela. de Oh, meu inventar uma receita agora, gente. Veio, eu vou fazer Deus. uma, Meu uma Deus. massa manteigada aqui, tipo uma pizza que não é pizza, é uma coisa italiana que acho que eu acabei de inventar uma receita, não sei nem, vou ver se dá certo. Eita, Deus. Depois você mostra o resultado para nós. Eu Ninguém quero quer ver falar nada? como que se consagra com esse povo fazendo chantagem alimentícia. Meu Deus, me ajuda aqui. Irmã. É Aleluia, irmã. matar É assim que é. contra a Mas carne isso aqui é a mesmo. prova. E não é? Mas essa aqui é a Misericórdia. prova. Você está de jejum e Amada, você eu está faço, mas cozinhando. eu não como. Eu faço, mas eu não como trigo. Você tem uma ideia, eu não como. Eu só invento moda, mas comer eu não como. Aí, ó, a Cláudia tá falando para você dividir a receita conosco depois. Ó, deixa eu falar com vocês aqui. Quem hoje pode fazer a oração sem eu ter que pedir? Será que tem alguém? Ou eu vou ter que chamar pelo nome? Quem se candidata a fazer a oração final aqui sem eu ter que pedir? Ao silêncio. Meu Deus. Ei, Deus. Eita, Deus. Amém. Vou chamar pelo nome, ninguém fala, né? Ninguém se propõe, se dispõe a orar. Roni, você faz a oração final para nós hoje? Você pode fazer, Roni, a oração final? Acho que ela não está perto do telefone, gente. Se ela não está, eu vou pedir para a irmã Joseline fazer. Você pode fazer, irmã Joseline, a oração? Ah, pode. A Roni respondeu. Aleluia, amada. Pode abrir seu microfone. Aleluia, glória a Deus. Eu vou estar passando a oportunidade, então, para a irmã Roni, para ela estar orando, né? Abençoando as nossas vidas, agradecendo pelo devocional. E depois, na sequência, eu venho fazendo desligamento a gente, né, das regiões celestiais e ministrando a bênção apostólica, tá bom? Roni, tá com você a oportunidade. Seu microfone está fechado. Tá conseguindo abrir, não, amada? Eu acho que está com problema o microfone dela. Irmã Joseline, a senhora pode fazer a oração e amanhã você faz, Roni? A senhora pode fazer a oração final para nós? Não está saindo áudio, viu? Irmã Joseline, tá por aí, amada? Não está saindo áudio, irmã Roni. Deve ser o volume, seu microfone deve estar com o volume baixo. Gente, o que está acontecendo hoje? As irmãs nenhuma está Conseguiu abrir aqui? respondendo. Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Você eu estou ouvindo, Cirlei. Então eu vou orar, acho que é para mim orar. Deixa eu fechar Amém, aqui. glória a Deus, aleluia. Amém, então tá com você. Eu vou fechar meu microfone aqui e deixar você orar. Tô com a mão na massa aqui, mas eu vou estar orando. Ai, gente, só eu mesmo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos gratos, Pai, por esse devocional. Nós somos gratos por cada um que está aqui, por essa palavra, Pai.
pela correção que o Senhor tem nos corrigido todos os dias, Pai. Pai, eu venho te pedir essa manhã, Senhor, uma porção dobrada sobre a vida da pastora Valéria, Pai, sobre tudo que leva o nome dela, Senhor, sobre o seu ministério, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha renovar as suas forças, Pai. Renova ela, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, todo o DNA dela, o sangue, Pai, fortaleça o sangue dela, a imunidade dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, envia anjos agora, Pai. Anjos de cura, Pai. Cura, Senhor, tudo aquilo que precisa ser curado. Alinha, Pai, o DNA dela, Senhor. Troca o sangue se for necessário. Fortaleça, Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, todas as células, Pai, do corpo dela, em nome do Senhor Jesus, as cordas vocais, Senhor, toca, que o anjo toque agora, em nome do Senhor Jesus, a corda vocal dela, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o anjo do Senhor toque agora na corda vocal da pastora Valéria, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, que venha descer o rolo, Pai, o rolo de sabedoria, Pai, do alto da cabeça dela, até a planta dos pés, Pai. Que o anjo entregue na mão dela agora, Pai, o rolo, Pai. O rolo de sabedoria, a palavra, Pai. Palavras, Pai, palavras, novas línguas, em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor, Pai, hoje, Pai, que ela venha receber exatamente aquilo que ela necessita no dia de hoje, Pai. A provisão necessária, Pai, para que o seu nome seja glorificado na vida dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu conheço o desejo do coração dela, Pai. E hoje, Senhor, entrega algo nas tuas mãos. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é, mas ele entrega agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, que cada uma aqui, Pai, tem uma necessidade, Pai, que o Senhor possa estar tocando, Pai, que se for provisão, que o Senhor traga provisão, Pai, se for portas abertas, que o Senhor abre as portas, Pai, se for no familiar, Senhor, que o Senhor venha com salvação, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço pela palavra que o Senhor me deu essa manhã, que essa palavra não seja só para mim, mas seja para todas as minhas irmãs, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos, Pai, andar contigo, que nós possamos perguntar realmente o que o Senhor quer, Pai, de nós, Pai, que nós possamos cumprir o nosso propósito aqui, Pai, que nós possamos aceitar o nosso chamado conforme a tua vontade e não a nossa vontade, Pai. Alinha o nosso coração, Pai, com o teu coração. Alinha nossos pensamentos com os seus pensamentos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos regenerar, que o Senhor venha mudar o nosso DNA, Pai, que nosso DNA seja igual ao seu, que nosso coração, Pai, tenha paciência, que nosso coração tenha misericórdia, assim como o Senhor nos diz hoje, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, muda, Senhor, nossas óticas de olhar as pessoas, que nós possamos ter olhos como Jesus olha, Pai. Em nome do Senhor Jesus, muda, Senhor, o nosso coração, muda o nosso pensamento, transforma, Senhor, que nós possamos nascer todos os dias de novo, Pai, que nós possamos morrer realmente para esse mundo, Pai, que nós possamos, Senhor, ser transformado pela Tua glória, Pai, pela Tua presença, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha dar mais sede e fome em nós, Pai, que nós possamos sentir fome e sede de Ti todos os dias, que nós possamos, Senhor, ter prazer de estar na Tua presença e de ler e ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir, Pai, essa manhã, Senhor, que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, do alto da cabeça tanto dos pés, que o Senhor mude, Senhor, o nosso destino e a nossa rota, que nós vemos, Senhor, fazer realmente aquilo, Senhor, que está no seu coração, não no nosso coração. Nós consagramos, Pai, esse dia e a nossa vida, cada irmã que está aqui presente, na Tua presença, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos lava essa nossa armadura, Pai, espiritual, nos revista com armadura nova, Pai, uma armadura ajustada, em nome do Senhor Jesus, Pai. Lava, Senhor, as armas que nós usamos aqui, com o teu sangue, se preciso, passa no fogo, se necessitar, passa nas águas purificadoras do teu trono, em nome do Senhor Jesus, nos revista com a armadura de força, uma armadura poderosa, porque o dia ainda não acabou, apenas está começando, Pai, que essa armadura esteja ajustada com cada um, conforme a sua guerra, em nome do Senhor Jesus.
cubra, Pai, nossos passos, Pai, com o teu sangue, Pai. Nos cobre com o seu manto de visibilidade para que nós não sejamos rastreados pelos demônios do inferno, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu me retiro, eu e as minhas irmãs, de corpo, alma e espírito das regiões celestiais, Pai, em nome de Jesus. E já te agradeço, Pai, por tudo que tu és e tudo que o Senhor é na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.